pra você, seja muito bem-vindo ao nosso primeiríssimo De Olho no Front. A partir desse momento, a gente vai tentar levar até você, aqui no nosso podcast, um programa que trata sobre defesa, segurança, estudos estratégicos, questões humanitárias e perspectivas internacionais de guerra e paz. Eu sou Bernardo Sarmento, assim como os meus companheiros, sou do FRJ e estou muito orgulhoso de estar aqui, não é, Rodrigo Abreu? Exatamente, Bernardo. O nosso tema de hoje é muito especial. O nosso tema de hoje é Antártica, o único continente no mundo que não possui sua própria espécie de formigas. A gente vai destrinchar aqui para vocês um pouquinho sobre a geografia da Antártica, um pouquinho sobre a história da Antártica e principalmente um pouquinho sobre o tratado que rege a soberania dentro da Antártica. E mais importante ainda, a gente vai falar sobre a participação do Brasil na Antártica. E o que mais, meu querido Juan Ricardo? Falou, Juan, falou meu nome. Hoje teremos, para estrear com o pé direito, um convidado muito especial, o comandante Leonardo Matos, que é capitão de mar e guerra da Marinha, disponibilizou o espaço da Escola de Guerra Naval para gravarmos com ele. Foi maravilhoso, muito obrigado, a gente agradece muito, Leonardo. E, se eu fosse você, eu ficaria de olho no front. Bom, vamos então abrir os nossos trabalhos aqui no nosso De Olho no Front. O nosso primeiro programa, sem dúvida nenhuma, vai tratar de um assunto muito interessante, que é a Antártica. A Antártica, que é um continente, tem, assim, particularidades, e alguns aspectos únicos, né, Rodrigo? Exatamente, acho que o principal desses é a temperatura. A temperatura na Antártica é uma coisa surreal, assim. No inverno você tem temperaturas de menos 60 graus, no verão você tem temperaturas de menos 20 no verão. Dos dois muito frios, né? É um frio muito frio. Você carioca já vai estar sofrendo com 20 graus aí, imagina com menos 20, amigo. Né? A gente aqui com 25, com 30 graus já tá frio, imagina menos 20, né? E a questão de curiosidade, né? A temperatura mais baixa registrada no planeta Terra foi na Antártica, cerca de menos 89 graus, numa base russa, a base de Vostok. Não me admira, pensando na Rússia. É isso aí, né? Eles estão acostumados, estavam lá fazendo churrasquinho. Isso, todo mundo sem camisa, tranquilão, batendo um papo, tocando um pagode. É assim, os russos, sem dúvida nenhuma, têm uma preparação pro frio maior do que todo o resto do mundo, né? Mas os japoneses não ficam muito satisfeitos com isso não, porque eles afirmam que existe menos 92 graus Celsius de temperatura mínima registrada. Já os russos vão falar desse oficial de menos 89. Olha, então eu fica não essa me disputa. orgulharia por ter a temperatura mínima mais baixa do mundo. Se eu fosse um estado, eu ficaria bastante chateado com isso. Mas, bom, são particularidades gigantescas da Antártica. Outra particularidade Falando muito grande é o território, o tamanho Que da bonito, uníssono, olha só. Como é que fica o território, Rodrigo? Enfim, o tamanho da Antártica ele dobra do verão pro inverno, porque as águas dos mares ali adjacentes à Antártica, elas começam a congelar. Isso literalmente aumenta o tamanho do continente, que vira um bloco de gelo enorme, maior do que já é. Claro. Então, tipo assim, no inverno ele chega a ser 2 vezes maior que a própria Austrália. Olha só. E a gente tem na Antártica uma posição geográfica muitíssimo curiosa, né? Que é a parte baixa do globo, é a parte que circunda o Polo Sul, mas que é muito curiosa porque a maioria das instalações não estão colocadas na Península Antártica, e sim nas ilhas que ficam em volta, perto desses mares adjacentes que você tratou. A ilha Rei Jorge, por exemplo, é uma das mais importantes, especialmente aqui para nós, latino-americanos, porque é onde, por exemplo, está a base brasileira. É assim como também está a base argentina, que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Importante a gente ressaltar que a Antártica ela é dividida em Antártica Oriental, Antártica Ocidental e a Península Antártica, que é justamente aquele rabetinho que você vê no mapa para cima, assim, perto da América do Sul, é ali. Ali estão concentradas 90% das bases de pesquisa na Antártica. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você certamente está vendo nesse momento o mapa da Antártica. Se você não está, imagine um globo e a parte baixa desse globo coberta de gelo e distribuída geograficamente em Península Antártica, Antártica Oriental e Antártica Ocidental, em várias ilhotinhas que circundam essa área e onde está a presença humana, que muda também, né, durante o inverno e o verão. Exatamente. No verão a gente tem cerca de 5 mil pessoas morando na Antártica, 5 mil pessoas vivendo num território que só é menor que a Rússia, densidade populacional não existe lá praticamente. Quase que não. E no inverno esse número piora, esse número ficam 1.000 pessoas lá dentro. 1.000 pessoas num território 1,6 vezes maior do que o Brasil. Eu não tenho dúvida de que os russos invejam essa densidade populacional. Claro. Além do mais, além do frio, o que a gente pode ressaltar? A importância comercial. Existem 2 rotas muito importantes que passam ali perto da Antártica, que é a Rota do Cabo e o Estreito de Drake, que
que são rotas comerciais importantíssimas para o comércio internacional e que passam ali muitos navios comerciais trafegando o tempo todo. Um perigo que ocorreu recentemente foi que um iceberg se destacou da Antártica e está navegando agora aí pelo mar, ameaçando esses navios comerciais no tráfego dessas rotas, entendeu? Então é muito complicado, Poderia até ter um problema geopolítico que pode rolar ali, um problema econômico. Poderia ter acontecido um acidente muito grande. Claro, ali, com E certeza. outro problema nesse desprendimento de iceberg é o climático, né? A gente tem a Antártica como uma parte fundamental para o desenvolvimento do ecossistema global. Exatamente. A Antártica ela tem uma função que eu nunca ia pensar nisso na minha vida. Ela serve para refletir os raios ultravioletas. Como ela é branca, né, cheia de gelo, vocês já devem ter notado que gelo reflete muito mais o sol do que qualquer coisa, a cor branca no caso, e ela reflete boa parte dos raios UV que chegam na Terra e literalmente manda de volta. Se esses raios se mantivessem dentro da camada de ozônio, isso seria muito prejudicial para o nosso clima. Sem global. dúvida. Inclusive, se toda a Antártica derretesse, o nível do mar subiria 60 metros. Olha que incrível É isso. muita coisa. A gente teria- Muitas zonas litorâneas já teriam sido submersas. Exatamente. Muitos Já países estariam submersos. Tadinho do Tuvalu. Todas as ilhas ali embaixo da Indonésia, Exatamente. Polinésia Francesa não seria mais paraíso para ninguém. A É muito geografia- importante ver o quanto a Antártica é relevante para o mundo inteiro e para que esse ecossistema funcione. E é tão fundamental para o funcionamento do mundo que, como a gente vai tratar aqui hoje no nosso programa, a Antártica é espaço de disputa geopolítica, especialmente por conta dos seus recursos minerais. Sim, é muito importante. Nós temos urânio, temos carvão, temos petróleo, tem muitos estudos sobre a existência desses diversos recursos minerais na Antártica. E o urânio é muito importante para a gente fazer de bomba atômica, né? Então a gente já começa a pensar no enriquecimento desse urânio e como problemático isso pode ser para a geopolítica mundial. Além disso, nós temos a água, que é um componente que muita gente esquece, porque aquela quantidade de água que está congelada ali é importante sim, e ela é uma água potável, é uma água que a gente pode consumir, água doce, e isso é muito importante. E existem países hoje que vivem racionamento de água gigantesco. Então, para esses estados, ter a presença tão grande de água na Antártica, que é um continente quase que inexplorado, isto é, que tem uma presença de pessoas muito pequena, é muito proveitoso, eu diria. Se essa escassez já existe hoje, imagine num futuro não muito distante, que essa água vai ser ainda mais valiosa dentro do sistema internacional. Bom, se algo que tem dentro da Antártica é importante, algo que tem fora também é, né? No litoral, nos mares antárticos, a gente tem uma presença muito grande, especialmente de baleias. Sim, tem muitos outros seres vivos além das baleias. A gente tem baleias, a gente tem pinguins, a gente tem o crio que serve de alimento para as baleias. Então tem diversos seres vivos ali que habitam a Antártica, que são muito particulares da Antártica. A gente tem diversos peixes, tem 100 espécies de peixes diferentes ali na Antártica e que servem de alimento para os pinguins. Então é uma cadeia alimentar ao mesmo tempo restrita e rica. É engraçado isso. E a fauna da Antártica ela faz parte diretamente da história do continente. A exploração da Antártica começou com a busca de pesca predatória naquela região. Em 1820 nós temos o primeiro explorador que chega lá, o russo Bellinghausen, e ele chegou justamente com a intenção de procurar pontos de pesca exploratória. É interessante também que a Antártica foi descoberta em 1820, né, e até 1840 achava-se que a Antártica era um conjunto de ilhas. Apenas em 1840 você teve a noção de que a Antártica era um continente daquele tamanho. Tem até uma história assim de que antes que o Bellinghausen chegasse na Antártica, os exploradores eles tentavam encontrar o que é que havia abaixo do Atlântico. Alguns cartógrafos em 1400, 1500, eles desenham o mapa mundi de maneira que o mapa mundi tem um chão, né? A parte baixa do globo ela é coberta por terra e não se sabe muito bem que terra é essa. Chamam genericamente de terra australis incógnita, né? Porque é exatamente a simplificação de que não se sabe o que é que há ali embaixo. E aí alguns exploradores do mundo inteiro passam a viajar, tentar circundar o globo de maneira a encontrar o que é aquilo, acabam encontrando a Austrália e na Antártica e posteriormente descobre-se que basicamente os cartógrafos tentaram representar a Antártica naquele espaço ali. E durante todo o século XIX, o principal foco da Antártica era para pesca predatória. Nós tivemos um esforço de pesquisa científica que foi do Império Austro-Húngaro, finado Império Austro-Húngaro, Que Deus o tenha. que Deus o tenha, que foi que o Império Austro-Húngaro organizou o primeiro ano polar em 1882/83 e, enfim,
foi a expedição mais expressiva que teve no século XIX com viés científico, né? E aí, no começo do século XX, a gente começa a ver outras expedições. O Reino Unido, por exemplo, chega na Antártica em 1908 e a gente tem, naquele momento, já uma proclamação de soberania. O Reino Unido passa a dizer que o território antártico, naquela parte explorada, é seu. Seria um ponto-chave, onde a Antártica deixa de ser um ponto de exploração predatória somente e passa a ter um caráter político. As grandes potências do mundo começam a olhar a Antártica com caráter político. Nós temos o Reino Unido chegando lá em 1908, reivindicando uma parte da Antártica, falando isso aqui é meu. Uma parte que inclusive incluía as Ilhas Malvinas. E em 1911, né, já começa ali uma exploração do continente antártico. Os países já começam a cada vez mais adentrar o continente antártico em busca de o que ele poderia abrigar, qual era a sua formação, em busca de minérios. Já era importante naquela época ter minérios, ter petróleo, ter carvão. E já era uma coisa que aumentava a capacidade dos estados, né? Exatamente. Ter mais um território era um momento de colonização, você tinha uma África colonizada, uma Ásia colonizada. Ter colônias e ter uma colônia tão rica em recursos era uma coisa fundamental. E em 1912, uma expedição norueguesa consegue chegar exatamente no Polo Sul geográfico. Interessante que o norueguês adora gelo. Adora. É Eles impressionante. têm uma coisa assim com a Groenlândia e com a Antártica que eu nunca vi. E com o Ártico também. Exatamente. E eles chegam lá e eles também reivindicam território para eles. Eles são um dos primeiros países a reivindicar território na Antártica, junto com a França, a Austrália, a Noruega, o Chile e a Argentina. Todos esses aí no começo, na primeira metade do século XX, né? E assim, dentro dessa primeira metade, a gente tem alguns eventos acontecendo. A Segunda Guerra Mundial é um deles. A gente tem uma sacada sensacional do Chile e da Argentina, aproveitando o seu não esforço de guerra. Argentina e Chile não foram para a guerra, e aproveitando a atenção que estava desprendendo o Reino Unido, por exemplo, para a guerra. Então, Argentina e Chile, naquele momento, reivindicam o território dentro da Antártica, de maneira em que, durante pelo menos 5 anos, em que não houve uma atenção absoluta dos grandes estados americanos, europeus para a Antártica, a Argentina reinou quase que absoluta dentro da sua reivindicação de soberania pela Antártica. E até Hitler quis um pedacinho da Antártica, no Terceiro Reich, na Segunda Guerra Mundial. Ele quis um pedacinho para reivindicar, para dizer que era da Alemanha, para dizer que era dele, explorar um pouco daqueles recursos. Tem uma história sensacional, uma teoria da conspiração, inclusive, de que a Alemanha teria uma base secreta dentro da Antártica, exatamente nessa região que o Hitler reivindicou, e que uma das muitas teorias, né, da morte de Hitler é que ele foi levado para lá e de lá viveu até o fim da sua vida e não foi assassinado no bunker, como a história diz. Seria bastante curioso se tivesse realmente acontecido, mas bastante improvável, né? Sim. E com o fim da Segunda Guerra, aí vem a Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética atuando fortemente na Antártica. Estados Unidos com a Operação High Jump, que contou com 13 navios e 4,5 mil militares, uma expedição maciça para lá, para a Antártica, junto com a contrapartida da União Soviética, quando ela enviou e fez a expedição Slava Flotilla, que eu também sei falar russo, tá bom? Que deu um cunho mais participativo à União Soviética, que tinha uma pretensão muito clara de participar de todos os fóruns de discussão de território, de disputas territoriais ali, do futuro da Antártica, como um membro expressivo daquela região. Sim, era quase a União Soviética pedindo para participar, né? Fazendo uma expedição de 13 navios, 4 mil, na verdade, militares, era uma coisa expressiva para que você conseguisse falar nos fóruns de discussão. Diferente da campanha dos Estados Unidos, que inaugurou a base McMurdo, que é uma das mais importantes dos Estados Unidos e a maior. E também a União Soviética, em contrarresposta, criou a estação Mir em 56 e a Vostok em 57. A Rússia descobriu a Antártica e eles não tiveram mais nenhuma expedição expressiva do território. Então essa Slava Flotilla foi o primeiro esforço soviético de entrar na Antártica depois de quase 150 anos. E é interessante saber a distância absolutíssima entre a União Soviética e a própria Antártica. Eu imagino que seja um esforço muito grande você ter que enviar alguma expedição, um navio, enfim, que vá da própria União Soviética até a Antártica. Você dias e dias e dias dentro desse navio. E, bom, ao longo do tempo a comunidade internacional começou a ficar preocupada com essa disputa de poder dentro da Antártica e começou a se pensar numa maneira de deixar o continente antártico voltado para a paz, voltado para a cooperação entre as nações.
Então, em 48, começaram umas discussões acerca de um tratado que viesse a regular como seria feita a soberania dentro da Antártica. Até que 11 anos de discussão depois, em 1959, você tem na Conferência de Washington a assinatura do Tratado da Antártica, que tem o objetivo de literalmente usar a Antártica para fins pacíficos, evitar qualquer tipo de discórdia lá dentro. Grande parte desse esforço para a cooperação foi gerado depois do Ano Geofísico Internacional, que aconteceu em 1956. O Ano Geofísico Internacional foi o primeiro dos anos internacionais da ONU, que passaram a acontecer posteriormente a esse em todos os anos. E o Ano Geofísico Internacional foi o momento que os cientistas começaram a olhar a Antártica com olhos extremamente científicos, né? Em pensar que naquele espaço havia uma produção de caráter climático para entender como é que funciona, por exemplo, a camada de ozônio, que era um assunto que não estava sendo discutido efetivamente naquele momento, mas que já era fundamental para que se entendesse a dinâmica do ecossistema global. O Ano Geofísico Internacional fez com que vários países enviassem seus esforços para a Antártica. E exatamente os 12 países principais que enviaram as maiores expedições para a Antártica, não só no Ano Geofísico Internacional, mas durante toda a sua história de exploração, foram os 12 países que sentaram para conversar sobre esse tratado. E o Brasil não tava, né? Exatamente. O Brasil não tinha enviado nenhum tipo de expedição expressiva para a Antártica ainda para poder participar dessas discussões. O Brasil até pediu para entrar nas discussões, mas foi negado pelas autoridades do tratado. Né? A gente não tinha nem pesquisa na época. Exatamente. Nada. Bom, e o tratado ele entrou em vigor em 61, né? O Brasil só vai aderir em 75, mas depois a gente fala mais disso detalhadamente. E o tratado, ele no artigo 1, ele já diz que a Antártica deve ser usada para fins pacíficos. E o tratado ele gira em torno de 4 cláusulas assim, que são principais, são vitais. Uma cláusula que proíbe qualquer tipo de movimentação de natureza militar, ou seja, construção de bases, exercícios militares, entre outras coisas. 2. A liberdade de pesquisa científica. 3. Terminantemente proibido qualquer tipo de teste nuclear e explosão nuclear dentro da Antártica, assim como o lançamento de qualquer tipo de lixo, seja ele radioativo ou tradicional. E 4, e por último, os países, ao assinarem o tratado, eles abrem mão de qualquer tipo de reivindicação territorial, bem como não podem reconhecer nenhum outro tipo de reivindicação territorial dentro do continente. Então, com o tratado, aquelas reivindicações que a gente trouxe agora há pouco passaram a estar suspensas? Sim, Exatamente, suspensas. Suspensas, mas não excluídas. Entendi. Até enquanto o tratado vigorar, elas estão suspensas, mas quando o tratado deixar de existir, elas voltarão a ter valor. Então, vamos recapitular então essas 4 cláusulas que são muito importantes. Número 1, proibido qualquer medida de caráter militar. Sem armas. Sem metralhadora, hein? Número 2, a liberdade de pesquisa científica. Só a pesquisa. Número 3, proibição de qualquer tipo de medida nuclear, qualquer tipo de teste nuclear e qualquer tipo de explosão nuclear. Não pode explosão. Esquece bomba atômica. E número 4, congelamento de todas as reivindicações territoriais no território. Não pode falar que é seu território do amiguinho. O tratado ele também tem uma particularidade muito grande, que qualquer um dos assinantes ele pode a qualquer momento enviar um observador para qualquer base para saber se o tratado está sendo cumprido, se o lixo está sendo retirado, se não há nenhum tipo de armamento presente dentro do continente antártico, e entre outros, né? Os países também eles devem ter uma política de informar antecipadamente quando eles vão construir novas bases e quando eles vão enviar uma expedição muito grande. Com muita gente. Com muita gente, com muito pessoal. Então aqui concordam os signatários a partir de 59. 12 Exato. signatários. Eles também concordam em se reunir anualmente para trocar informações acerca das pesquisas, enfim, e se unir. É uma política bem bonita, assim, de se unir para... É um momento de cooperação muito grande, né, naquele momento, em fazer com que todos os membros do tratado consigam conversar de maneira correta. Mas o tratado também precisa ter políticas com aqueles que não cumpram com os seus objetivos, né? O comandante, inclusive, falou com a gente sobre isso. Ele respondeu uma perguntinha pra gente. A gente vai colocar aí o áudio do comandante falando pra você, respondendo exatamente isso. Qual a política do tratado com quem não respeita as cláusulas? Vamos escutar. Uma coisa é você aderir ao tratado, ou seja, um estado qualquer resolve aderir ao tratado, ele envia uma carta para os Estados Unidos, que foi desde a origem do tratado em 59 o depositário dessas cartas de adesão ao tratado. Ele adere ao tratado e ponto, ou seja, ele reconhece o tratado como um documento válido, etc, etc. Mas existe uma diferença muito grande entre aderir ao tratado e se tornar membro consultivo.
Para você se tornar membro consultivo, você tem que ter a aprovação dos demais membros consultivos por unanimidade. A partir do Tratado Antártico em 59, a cada 2 anos inicialmente, depois anualmente, são realizadas reuniões do Tratado Antártico. E hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 193 países com assento na ONU, mas somente 29 países são membros consultivos com direito a voto no Tratado da Antártica. Eu acho que esse é um dado interessante. E por que eu acho que isso é interessante? Porque para você, por exemplo, ser considerado membro consultivo com direito a voto na Antártica, os outros membros têm que concordar. Então, aí já estão entrando na política. Isso é ciência política pura, poder puro. E pelas normas no tratado, para você ser considerado um membro consultivo com direito a voto, você precisa ter pesquisa permanente na Antártica. Ou seja, os 29 países membros consultivos possuem presença na Antártica permanente e pesquisas relevantes em relação ao continente antártico. O último país a ser considerado membro consultivo com direito a voto foi a República Tcheca em 2014. E o Brasil se tornou membro consultivo do tratado em setembro de 83. Inclusive o Brasil não foi chamado para a convenção inicial do tratado. 59, porque não tinha nada, não tinha feito Exatamente. nada em 59, né? Somente os 12 países que assinaram o tratado em 59 em Washington, eles foram chamados justamente porque tinham efetivamente alguma pesquisa na Antártica, presença na Antártica, etc. Né? E o Brasil realmente não tinha nada. Então acho que foi uma falha nossa na época, o governo Juscelino Kubitschek. É compreensível de certa forma, o Brasil, a preocupação maior do Brasil e os textos dos nossos geopolíticos daquela época, vocês podem descobrir isso, texto do Mário Travassos, até o próprio professor Beckenhausen também falava muito sobre isso, a preocupação com a efetiva ocupação do território nacional. Vocês não podem esquecer que o Brasil de 59 era um Brasil onde nós tínhamos um espaço dentro da nossa Amazônia, de um vazio muito grande. Então o professor Everardo Beckenhausen começou esses textos na década de 20 ainda, depois o Mário Travassos nos anos 30, e a preocupação dos nossos geopolíticos, que obviamente influenciaram nossa diplomacia e os nossos presidentes, era com a ocupação do espaço brasileiro. Então, de repente, pensar em ocupar um espaço fora do território nacional pareceria uma ideia um pouco fora de propósito, se a gente não tinha ocupado nem o nosso próprio espaço. Então, acho que esse foi o principal motivo que levou o Brasil a não ir para a Antártica. Entretanto, me perdoem os nossos geopolíticos, eu discordar, porque a nossa presença na Antártica naquela época é uma questão de equilíbrio de poder, ou seja, mostrar o Brasil como um player internacional. Porque um outro dado importante que vocês terem em mente, nós somos o 6º país geograficamente mais próximo da Antártica, em termos de distância. Um navio saindo do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, chega mais rápido na Antártica do que chega em Belém. Ou seja, isso para mostrar que o território nacional ele é geograficamente próximo do continente antártico. Uma massa de gelo daquela é responsável pelo equilíbrio climático do planeta, que afeta diretamente o Brasil. Ou seja, ocorreram movimentos nessa época que poderiam ter motivado o governo a mudar a sua postura e efetivamente ir na Antártica e aí poder participar do Tratado de 59. Bom, tá aí então a explicação do comandante Leonardo Matos para essa questão de como é que os países podem lidar, né, com países signatários que não cumpram com as cláusulas do contrato do Tratado da Antártica. Bom, os países também nessa reunião acordaram em se reunir novamente no Protocolo de Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, popularmente conhecido como Protocolo de Madrid, onde foi concordado que a exploração mineral da Antártica não aconteceria em 91, e sim seria prorrogada para 2048. Isto é, em 2048 existe a possibilidade da exploração mineral na Antártica ser legalizada. Então é muito importante entender por que manter esse tratado é importante para a exploração científica na Antártica. Por que o futuro da Antártica pode estar garantido graças a essas cláusulas do tratado e da revisão do tratado em 91. Quem responde isso pra gente é o comandante Leonardo Matos. Principalmente porque eu acho que nada mais caro do que a nossa própria vida, né? E a questão dos equilíbrios climáticos me parece muito relevante. Eu sei que existem aí alguns autores que até questionam essa questão do aquecimento global,
Mas eu acho que, pelo menos por todos os dados que eu tenho visto, me parece razoável entender que a Antártica ser preservada como ela hoje ainda é mais importante do que explorá-la comercialmente em termos de exploração de minerais, etc. Ou seja, se nós abrirmos a Antártica para a livre exploração comercial em termos de exploração de recursos minerais, petróleo, gás, etc., nós podemos arriscar a questão do equilíbrio climático. Agora, obviamente, você pode encontrar alguns autores que discordam e acham que isso não é relevante, que essa questão do equilíbrio climático não é tão verdadeira assim. Eu prefiro ficar com a maior parte dos pesquisadores que eu tenho acesso que acham sim que a questão do equilíbrio climático, aquecimento global é importante, etc. E assim, eu acho que não precisa ser um cientista para a gente tentar visualizar o mundo o seguinte: nós temos um bloco de gelo de 14 milhões de quilômetros quadrados no sul do planeta. Eu não preciso ser cientista de ciências naturais para entender que se aqueles 14 milhões de quilômetros quadrados deixarem de ser gelo e passarem a ser um deserto, isso vai manter o equilíbrio climático do planeta igual. Então eu acho que é um pouco nessa direção. Bem didático, Cecília. Bem lógico também. Bom, o comandante também falou pra gente sobre a importância das pesquisas. É o que ele fala agora. Olha, obviamente eu como militar e geopolítico, eu não tenho, digamos assim, conhecimento para te dar detalhes científicos, técnicos sobre as pesquisas no campo das ciências naturais. Mas o que eu posso dizer, até em conversa que eu tive já algumas delas com o professor Jefferson Cardia Simões, que é o pesquisador-chefe do Programa Antártico Brasileiro, pesquisador fantástico da Federal do Rio Grande do Sul, o equilíbrio climático do Brasil depende demais da Antártica. Então, todas as pesquisas que nós fazemos na Antártica, elas são relevantes. Volto a insistir, como falei anteriormente. Nós somos o 6º país mais próximo geograficamente da Antártica. Isso é muito relevante. Outra coisa que nós não podemos esquecer é a dependência que nós temos em relação ao agronegócio. Ou seja, a questão do clima é muito importante para o Brasil, até por questões econômicas diretamente. Ou seja, um desequilíbrio climático por uma mudança do status quo da Antártica, ela pode vir a afetar a nossa agricultura, que é um elemento fundamental da nossa economia. Então, também é um outro ponto que nós não podemos deixar de lado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós fazemos várias pesquisas na Antártica, elas são pesquisas relevantes, não apenas nesse sentido, ou seja, no sentido estrito da parte de ciências, ou seja, de descobrir novos elementos, conhecer melhor como é que acontece o balanço climático, mas também para uma coisa muito importante, Rodrigo, eu acho que conhecimento é poder. Então, nós nos tornarmos um país relevante em termos de conhecimento científico em relação a um espaço ainda que não tem soberania, eu acho que é uma forma de poder. E eu acho que todos os países que estão na Antártica hoje, por baixo dessa cara de pesquisa científica, tem a forte presença dos respectivos estados preocupados com as suas presenças na Antártica, com uma eventual mudança do Tratado da Antártica no futuro. Ou seja, eles financiam as pesquisas, eles dão apoio logístico para as pesquisas na Antártica. Todos os países dão apoio às pesquisas na Antártica, com a participação forte dos seus respectivos estados nacionais, né? E a grande maioria deles com a presença e apoio logístico, como é o caso do Brasil, das Forças Armadas. Só para citar um exemplo, todas as bases da Argentina na Antártica, todas as bases chilenas na Antártica, elas são comandadas e lideradas ou gerenciadas, quase todas as bases, tem uma ou outra que não é, mas quase todas as bases argentinas e chilenas são gerenciadas pelas 3 forças. Também é uma característica, mas também é uma coisa diferente. O Brasil, a nossa única base é só pela Marinha, mas Argentina e Chile, o tema para eles é tão importante que as 3 forças participam do programa Antártico chileno. Ou seja, o Exército também. Existem bases argentinas na Antártica, chilenas na Antártica, que são gerenciadas pelo Exército dos respectivos países. Ou seja, o Estado por trás da ciência. Ou seja, a ciência como um dos elementos de poder do Estado Nacional. Então, eu acho que existe a questão prática da ciência que nós na Antártica, ou seja, efetivamente nós descobrimos novas coisas, novos elementos importantes, principalmente a questão climática, das correntes marítimas, etc.
mas também a ciência como um braço do poder nacional dos respectivos estados. Bom, essas bases chilenas e argentinas são bases extremamente relevantes para a estrutura antártica, inclusive a estrutura geopolítica da Antártica. Esses dois países, como eu disse anteriormente, eles reivindicaram seu território nos anos 40, inclusive subindo em cima de reivindicações territoriais importantes até então, como a do Reino Unido, que foi feita muito antes, e atualmente a importância desses dois países, especialmente pela proximidade geográfica deles com a Antártica, é muito grande. A Argentina, por exemplo, tem 6 bases permanentes que durante todo o ano recebem pesquisadores, cientistas que fazem todos os tipos de medição, trabalham com cartografia, com medição da maré, com o tempo, as temperaturas. E essas 6 bases permanentes, elas também servem de auxílio para outros países. São 7 bases de verão também que a Argentina tem e que servem para abrigarem pesquisadores quando as temperaturas estão mais quentes, né? A possibilidade de empregar pessoas em temperaturas mais quentes na Antártica é realmente muito importante. São essas 13 bases que fazem todo o arcabouço que a Direção Nacional Antártica cuida. É um departamento do Ministério do Interior que cuida exclusivamente desse território, dessa Antártica Argentina, que é como eles chamam. O Instituto Antártico Argentino também tem um papel muito importante nessas pesquisas dentro da Antártica, porque basicamente ele que afunila essas pesquisas e as fomenta também. É para onde o dinheiro do governo federal argentino vai para todas essas pesquisas. Esse território, como a gente disse, é um território que fica sobreposto a outros territórios. O território chileno na área oriental, onde fica a Península Antártica, a terra de San Martín, como os argentinos chamam, e todo o resto da reivindicação territorial da Argentina passa por cima da reivindicação territorial do Reino Unido. Já o Chile, por sua vez, tem algumas ilhas reclamadas, né? Algumas ilhas sendo tidas como suas, a península no espaço chamado Terra de O'Higgins e algumas ilhas que ficam ali em cima, adjacentes. Os chilenos também têm um investimento fantástico dentro da Antártica. São pelo menos 150 habitantes que estão nas bases chilenas. Esse é um censo de 2012, foi a última pesquisa feita. Esses 150 habitantes são 54 civis, são 96 militares. Grande parte deles são da Força Aérea chilena, e isso é muito importante falar, porque como o Brasil tem uma participação quase que exclusiva da Marinha, o Chile, como disse bem o comandante, tem uma participação muito grande de todas as forças, especialmente da Força Aérea. Aliás, essa participação da Força Aérea é fundamental não só para o Chile, como para outros países. O Chile tem a única pista de pouso no espaço das Ilhas Shetland do Sul, né, onde chamam de Ilha do Rei Jorge, que é exatamente onde está a base Comandante Ferraz. Então todo o transporte de pessoas, de coisas, de cargas, enfim, feitas entre o Brasil e a Antártica de avião passa pela base chilena. Outra parte importante dessa cooperação chilena é a participação alemã nisso. A Estação Alemã de Recepção Antártica fica na base O'Higgins, né, na base Bernardo O'Higgins, e na verdade ele fica a 30 metros da base Bernardo O'Higgins, muito perto, portanto, então toda a infraestrutura logística necessária para o funcionamento da base, inclusive para as pesquisas, é de alguma forma garantida pelo Chile. Existe uma cooperação entre esses dois países de maneira frontal. Além do Chile e da Argentina, outros países da América do Sul, além do Brasil também, participam dessas pesquisas na Antártica, tem bases. O Uruguai, o Peru, o Equador, durante os anos 70 e 80, foram aceitos como participantes do tratado e estão lá presentes na Antártica. E, além desses países da América Latina, outros países também têm importância relevante na geopolítica antártica, né, Juan? Claro. No tabuleiro geopolítico, no tabuleiro internacional, a gente tem as grandes potências atuando na Antártica muito fortemente. A gente tem os Estados Unidos,
a Rússia e outros países até inesperados, vamos dizer assim, Índia, por exemplo. Ninguém pensa a primeiro momento como uma potência assim, mundial rápida, não vem à cabeça a Índia, vem à cabeça os Estados Unidos, vem à cabeça a Rússia, mas Índia é um país que tem uma expressividade lá na Antártica sim, e é muito relevante. E que vem crescendo muito. Inclusive, o comandante tem algumas palavras acerca dessas grandes potências mundiais e seu posicionamento na Antártica. Essa pergunta é muito importante, porque, como eu falei anteriormente, o tratado começou com 12 países. Hoje são 29 países membros consultivos do Tratado Antártico. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos possuem 3 bases permanentes na Antártica. A Estação Americana de McMurdo, todas as estações na Antártica, elas têm em média capacidade de alojamento para 50, 40 pesquisadores, 60 no máximo. É o normal das estações antárticas. E, para vocês terem uma ideia, a estação de McMurdo, no verão, ela recebe 1.300 pessoas. A questão que eu sempre coloco nas minhas palestras, até como uma questão de reflexão, né? Não é nem pergunta, né? É reflexão. Por que os Estados Unidos precisam ter uma base tão grande na Antártica, né? Então, os Estados Unidos têm uma presença forte na Antártica. O orçamento do Programa Antártico Americano gira em torno de 350 milhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, o nosso gira em torno de 15. A China, que chegou na Antártica depois que o Brasil se tornou membro consultivo com direito a voto em 85, nós nos tornamos em 83. A China já possui 4 estações na Antártica e está para construir a 5ª estação na Antártica. E nós ainda estamos na primeira. A Índia, que é outro player importante no sistema internacional, já tem 2 estações permanentes na Antártica e já está pensando na 3ª. E eu gosto muito de citar a China e a Índia, porque nos meus estudos, nas minhas aulas aqui na escola, eu alerto muito os meus alunos para estarem atentos à questão também quando a gente pensa em possibilidade de modificação eventual do Tratado da Antártica, a questão do porquê. E a China e a Índia são grandes consumidores de energia, maiores populações do planeta, precisam de energia para abastecer seus próprios países. E esse aumento da participação de China e Índia no tratado, na Antártica, da presença dos 2 países, ela tem que ser acompanhada, eu não diria que com preocupação, mas com atenção e alguma ação do governo brasileiro em relação a isso. Não no sentido de impedir que eles tenham outras estações, mas no sentido de nós questionar por que nós não devemos ter mais estações ou aumentar a nossa presença na Antártica. Eu acho que a questão, uma pergunta que o Bernardo me fez sobre a ciência na Antártica, nós obviamente vamos ter melhor e uma maior quantidade de pesquisas relevantes quanto melhores condições nós dermos para os nossos cientistas. Enquanto nós ficarmos apenas com uma estação posicionada bem no extremo da Península Antártica, obviamente isso limita a possibilidade dos nossos cientistas aprofundarem suas pesquisas. Então, mas isso é uma decisão, novamente, essa decisão não é da Marinha do Brasil, essa decisão é do Estado brasileiro, é um outro projeto que não pode ser da Marinha do Brasil, é uma preocupação do Estado brasileiro também que deve ser, inclusive, fomentado. Eu fico muito satisfeito pelo podcast aqui de vocês, pela oportunidade de estar divulgando o assunto, vocês na academia divulgarem esse tema para isso, no sentido de aumentar a nossa presença no continente antártico. Então, voltando para a questão dos países, me preocupa no sentido de eu estou atento à presença dos players mais importantes. Todos os 5 membros do Conselho de Segurança, membros permanentes, têm presença forte na Antártica. Ou seja, o Reino Unido tem presença forte na Antártica. Inclusive, o Reino Unido foi o primeiro país a reivindicar território na Antártica em 1908, que é um dado importante, né? O Reino Unido tem um programa antártico forte. A França também tem um programa antártico relevante, também reivindicou território na Antártica antes da assinatura do tratado. Temos, obviamente, os Estados Unidos, que eu comentei, com a base de McMurdo. Não só de McMurdo, mas a Amundsen Scott, por exemplo, que é outra base americana, ela fica exatamente no Polo Sul geográfico, e não foi por acaso que ela foi instalada ali. Porque os Estados Unidos não reivindicou território antes do Tratado da Antártica, mas quando ocorreu a corrida para a Antártica nos anos 50, etc., e várias estações foram sendo construídas lá, os Estados Unidos correu na frente para instalar uma no Polo Sul geográfico, que obviamente, sendo no Polo Sul geográfico, defronta todos os outros setores onde os países reivindicaram território. Então não foi por acaso que os Estados Unidos instalou uma estação no Polo Sul. Obviamente, Rússia, outro país também que entrou para o tratado dele, inclusive a Rússia o comandante Bellenhausen foi
que a comunidade, de uma maneira geral, reconhece como o primeiro navegador a avistar o continente antártico em janeiro de 1820, né? E a Rússia sabe disso, e a Rússia já está preparando comemorações para os 200 anos da chegada da Rússia na Antártica. Isso, gente, é política. Isso é geopolítica. Ou seja, no ano passado já começaram alguns movimentos. Ano passado teve a primeira expedição, depois de 30 anos, de um navio de pesquisas da Marinha Russa à Antártica. E o Programa Antártico Russo está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia diretamente. E mais um navio da Marinha Russa, de pesquisa da Marinha Russa, foi à Antártica depois de 30 anos, ano passado. Será que foi por coincidência? Não sei. A Rússia tem 5 estações permanentes na Antártica, né? Ou seja, o programa russo é um programa importante, né, de um país relevante, né, do sistema internacional. Então, juntamente com os Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e Índia são os países que eu mais tenho atenção em relação à presença na Antártica.